Exemplo 3. Então, no exemplo 3, a gente quer calcular a integral de x na região D, dx dy, onde D é o triângulo de vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 1 e 0, 1. Muito bem. Então, vamos lá. Então, esse azul, pessoal, é o plano z igual a x. Então, ele pega essa diagonal z igual a x aqui e estende pelos dois lados. Então, aqui eu tenho este plano, tá certo? Então, esse é um plano inclinado aqui para frente, assim, tá? Bom, e aí eu tenho aqui no plano XY, eu tenho o triângulo de vértices 0, 1, 1 e 0, 1, tá? E aí, então, eu vou pegar e vou fazer, vou olhar para esta função, né, z igual a x, que é a função que eu estou olhando aqui, só que restrita a esse triângulo, né? Então, eu subo o triângulo aqui até encostar neste plano, certo? Então, o que a gente obtém aqui é esse tetraedro aqui, essa pirâmide aqui, ok? Muito bem. Então, para achar essa integral, é como calcular esse volume aqui. Então, eu vou ter que a integral sobre a região D da função x dx dy, ela vai ser. Então, vamos ver a variação aqui, ó. O x, ele varia entre 0 e 1, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, x entre 0 e 1. E o y varia entre quanto, né? Para cada x fixo, né? Então, a ideia é aplicar aquele raciocínio, né? Então, primeiro eu fixei, né? Peguei uma variável, a variável mais externa e calculei, né? Olhei qual era a variação, quais eram os extremos de variação desta variável, né? 0, 1, aqui 0, 1. E a partir disso eu fixo essa variável x e aí eu olho a variação, né, a variação do y. Então olha só, aqui no plano xy, se eu para x fixo, o que a gente tem é uma variação entre um elemento dessa reta e um elemento dessa reta. Essa retinha aqui, ó, é a reta no plano xy que passa pelo 0 e pelo 1, 1. Né? Então é a reta, aqui é a reta y igual a x. E essa outra retinha aqui, ó, é a reta y igual a 1. Então essa daqui é y igual a 1. Certo? Então o y vai variar entre x e 1. A esse intervalo. Então integral entre x e 1. Certo? Da função x dx dy. Ok? Então essa aqui é a ideia. Então vamos resolver essa integral. Então isso vai ficar integral de 0 até 1. A primitiva, ó, x não depende de y. Então a primitiva é x, y. Avaliada entre x e 1. dx. Então isso vai ser a primitiva, a integral de 0 até 1. Vou avaliar aqui para y igual a 1, x. E para y igual a x, eu vou ter x ao quadrado, dx. Calculando então, a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. A primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Avaliados aí entre 0 e 1. Então, avaliados no 1 vai ficar meio menos 1/3. Posso fazer aqui o MMC, né? 2 vezes 3, 6. Aqui, então, para 6 eu preciso multiplicar por 3 e aqui preciso multiplicar por 2. Então, vai ficar 1/6. Ok? Então, 1/6 é o valor, é a resposta. Ok? Então, eu posso tanto fazer dessa maneira, quanto eu poderia, em vez de primeiro integrar, visualizar a integral em x, né, um intervalo em x, e depois em y, né, considerar x como sendo a variável externa, eu poderia considerar y como a variável externa. E como que eu faço isso, então? Bom, se eu considerar x como y como a variável interna, então a integral de x dx dy, na região D, vai ser, então a variação de y. Olha, o y ele varia entre 0 e 1. Então eu posso pôr aqui 0 e 1. dy. E aí a variação de x. Então para cada, aí eu faço o seguinte, ó, fixo um y. Aí o x vai variar
de onde a onde, né? Então, como eu estou nessa região, o x vai variar de 0 até essa retinha, que é x igual a y. Então, vai ser de 0 até y, que é o y fixo, ok? De x dx, ok? Posso resolver essa daqui, tem que dar o mesmo valor, tá bom, pessoal? Então, eu posso fazer dessa forma ou dessa forma. Então, por exemplo, dado essa integral aqui, eu poderia falar, inverta a ordem de integração. O que eu tenho que fazer? Entender quem é a região, né? Encontrando a região de integração, e aí fazer o contrário, né? Então, em vez de fixar primeiro o x e aí avaliar onde o y varia, eu fixo primeiro o y e verifico onde que o x varia.